Olá, boa noite. A CDHU está aqui na cidade e está fazendo o mesmo em muitas outras cidades em que tem unidades habitacionais no estado de São Paulo, tentando regularizar a situação de muitos dos seus mutuários. Boa parte, por exemplo, deles já não são exatamente os mutuários iniciais, não são os donos iniciais, que por seu lado passaram adiante o imóvel, fazendo com os novos moradores um contrato chamado contrato de gaveta, que por algum tempo entenderam que não tinha validade, mas agora, aos poucos, dado todo esse tempo em que as pessoas pagaram suas prestações e tudo mais, já começa a ser entendido como algo de válido, e, portanto, a propriedade é de quem mora ali. E tanto parece ser a intenção da CDHU de transformar esses imóveis em algo efetivamente daqueles que são os mutuários e que lá residem, que inclusive estão tentando regularizar tudo, até para garantir algumas situações que valiam, por exemplo, para os mutuários iniciais, aqueles que depois venderam. Isto é, por exemplo, a questão da ausência do cônjuge, da ausência do mutuário, a garantia de quitação do imóvel em benefício da sua companheira. Enfim, ou vice-versa, se for o caso. Mas, enfim, eu estou exemplificando com um item para não precisar falar de outros tantos que hoje é dúvida se atuais mutuários têm aqueles direitos iniciais ou não. Então, isso tudo, a tendência é que a CDHU regularize essas situações todas de modo a garantir o pleno uso e direito à propriedade desses imóveis. O que é, na verdade, muito bom e tranquilizador, na verdade. Nós temos que entender que tudo que puder ser desburocratizado nesse país será bom. Na realidade, nós temos um país hoje travado, o próprio setor público sente nisso na própria pele o que é esse país burocrata, não é? Basta lembrar que as prefeituras, as instituições públicas, têm tudo aquilo que precisam fazer, às vezes, de forma muito protelada, muito demorada, porque tem que seguir um conjunto de regras muito complicado. Não é? Você vai comprar um sabonete para uma creche, você demanda um tempão, porque é preciso observar e obedecer um conjunto de leis que muitos duvidam que seja tão necessário assim. E isso causa o transtorno até mesmo para quem é do setor público. Imaginem os senhores como nós, como cidadãos do setor privado, quanto sofremos, não é, com essa burocracia toda. Desburocratizando é sempre bom. Nesse caso aí, como se trata de uma ação que vai resultar em benefícios coletivos, significa menos processos, menos reclamações e os problemas que são comuns, por exemplo, de um conjunto habitacional, nós temos vários aqui do CDHU, sendo resolvidos de um modo coletivo e imediato. Por isso que essa ação da CDHU é muito interessante e bom que seja assim. Agora, também os condôminos, isto é, as pessoas que ali residem, não é porque esses conjuntos são conjuntos humildes, de pessoas humildes, que tem também que ser, deixar lá aquilo como se não lhe pertencesse. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você passar aqui por esse conjunto CDHU aqui da Buscardi, você vai ver, e ali tem uma associação de moradores. Você percebe nos detalhes externos que há um cuidado maior. O que nem sempre acontece. Há conjuntos aqui que a gente passa que são verdadeiramente abandonados, talvez porque não tenham ali um grupo, um comitê, uma equipe de trabalho e de cuidados e tudo que restaure, que mantenha o patrimônio, porque, apesar de financiado, na realidade ele é o patrimônio da pessoa. É preciso cuidar, porque senão o patrimônio perde o seu valor e o seu interesse comercial também, já que nós temos para residir, mas para uma eventualidade, para situações da vida, pode ser que você tenha que se desfazer desse patrimônio e ele terá o seu valor, desde que conservar. Então, quem reside ali tem que cuidar. Agora, de outro lado, a CDHU podendo, tem mais que fazer o que está fazendo aí. Descomplicar, porque às vezes fica difícil saber. Por exemplo, como é que, às vezes, na vida de quem tem poder nesse país, o que era uma coisa para ser complicada, porque verdadeiramente é complicada, se torna simples para eles. E às vezes, para o cidadão comum, uma coisa pequena é complicada, é difícil de conseguir, não é, nesse nosso país. E às vezes, aumentar os próprios salários, eles em uma sessão resolvem lá em Brasília, não é verdade? Mas para aumentar o salário mínimo são meses de discussão e tudo mais. É isso.
tornar a vida do cidadão mais simples, descomplicada sempre que possível. E neste episódio a CDHU está fazendo exatamente isso. Vocês que são mutuários, aguardem, porque algo de interessante irá acontecer para vocês e, sobretudo, na questão de garantias da propriedade àqueles que não são exatamente os mutuários iniciais, originais, que se tornaram depois mutuários ao adquirir de outros proprietários, listados inicialmente como os donos. Inicialmente, não é? Mas esses agora novos também terão uma série de garantias aí, quanto às quais tinham muitas dúvidas. Parabéns ao CDHU por esta iniciativa. E quem reside nesses condomínios, o condomínio tem que funcionar, não é? Tem que ter ali um grupo de trabalho, um condomínio composto de equipes também que mantenha esses condomínios em situação de uso e de valorização daquele que é um patrimônio. Humilde, mas é um patrimônio de quem mora ali. Boa noite, Esteves.